já começo falando sobre este dia emblemático, que é 1º de dezembro, como eu adiantei, Dia Internacional da Luta contra a AIDS. Essa data é uma oportunidade para apoiar pessoas envolvidas no combate ao HIV e melhorar a compreensão em relação ao vírus como um problema de saúde pública global. Para falar sobre esse assunto, eu recebo duas pessoas bem queridas. Aqui com a gente é a infectologista Keila Freitas e o Lucian Ambros, que convive com a doença, com o vírus HIV, há 13 anos. Vai contar um pouquinho para a gente toda a sua trajetória. Sejam bem-vindos vocês dois. Muito obrigada. Bom te receber, seja muito bem-vinda. Me conta uma coisa, eu falei seu nome certo? É Lucian? Sim. Tá certo. Corretíssimo. Vamos lá, vamos sentar pra gente conversar, a gente aprender, na verdade, né, sobre HIV. Fiquei curiosa, não sei se você não quiser falar, não fala mais assim, qual é a sua idade? Eu tenho 35 anos. 35 anos, então. O Lucian, ele tá na fase que não viveu como a minha geração, viveu. Né? Porque a gente teve, na época, muita informação sobre o vírus. E depois, ninguém mais falou nada. Mas vamos conversar sobre tudo isso para tentar entender como é que estamos hoje. Doutora, muito obrigada por estar aqui. Antes de qualquer coisa, eu queria que você explicasse o que é a AIDS, o que é o HIV. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a vocês e parabenizá-los por abrir esse espaço, porque eu recebo vários convites, várias emissoras para falar de vários assuntos, mas de HIV, de infecções sexualmente transmissíveis, praticamente nunca. Então, parabéns por abrir esse espaço aqui para a gente poder estar. A gente fica feliz, porque é tão importante, né, gente? Somos humanos, os vírus estão aí, a gente está vivendo, a gente precisa saber para viver melhor. Com certeza, com certeza. E voltando à sua pergunta, muita gente fala indiscriminadamente HIV e AIDS. Na verdade, são duas coisas distintas. Por quê? HIV é o vírus, é a infecção, é o agente causador. Uma pessoa pode viver com o vírus HIV, ou seja, estar infectada pelo vírus do HIV e não ter AIDS. Porque a AIDS é a doença da imunidade baixa, que aquela pessoa que vive com o vírus HIV e não faz o tratamento adequado, ou não faz o tratamento, porque às vezes até nem tem o diagnóstico, acaba inevitavelmente, a grande maioria das pessoas que não tratam, chegando a esta fase em algum momento da infecção. Tá? Então, a grande maioria das pessoas tem o diagnóstico, vivem com vírus HIV, mas não são portadores da doença AIDS, porque tem a imunidade boa. Lucian é um desses que convive com o vírus e não tem a doença. Perfeito. Maravilha. A gente tem um VT também e vamos conhecer um pouquinho dessa ação de conscientização. Vamos para a rua e depois a gente volta para o estúdio para continuar aprendendo e ouvindo um pouco mais dos nossos convidados. Vai lá. Em uma pacata rua da Zona Leste de São Paulo, acontece um lindo trabalho feito pela Associação Liberdade e Vida, uma entidade sem fins lucrativos que oferece moradia e tratamento a portadores do vírus HIV/AIDS. A Casa de Apoio Liberdade e Vida ela é uma iniciativa da nossa fundadora, que chama Lisette Eicher. Lisette Eicher é uma enfermeira suíça. Ela chegou aqui em maio de 88 e não tinha nenhuma estrutura. E aí, ela encontrou a mim, na época eu tinha 19, 20 anos. Começamos um trabalho nos domicílios, nas favelas, de fazer visita, dar banho, fazer curativo, levar alimentação, levar ao médico. E chegou um momento que bateu à nossa porta uma senhora que estava grávida, o marido estava internado no Hospital Emílio Ribas e eles não tinham para onde ir. E nós tínhamos uma casa que chamava Casa de Maria, e essa casa estava vazia. Em 2 meses, essa casa tinha 20 pacientes, porque a demanda de pacientes que não tinham família, que tinham perdido os seus vínculos com familiares, ou eram pessoas que tinham vindo de longe, de várias partes do Brasil, e não tinham como voltar. Então, eles caíam no sistema de saúde, não tinham para onde ir quando recebiam alta e precisavam de um lugar para ficar. E assim que surgiu essa casa.
O que mudou desde a fundação até os dias de hoje na casa? A mudança muito forte e positiva que houve foi a questão de inserir esses pacientes no tratamento para o HIV/AIDS e também o avanço da ciência com a questão dos retrovirais. Os retrovirais foram um verdadeiro milagre no tratamento do HIV/AIDS hoje. E a casa, que era uma casa onde as pessoas vinham e praticamente para ser um intervalo entre a vida e a morte, porque eles vinham muito doentes, hoje é uma casa onde nós valorizamos a valorização do cuidado e ter uma qualidade de vida, porque com os medicamentos eles passam a ter uma qualidade melhor de vida. Hoje em dia vocês têm quantos pacientes e como eles são assistidos aqui? Nós temos 30 pacientes no momento, com capacidade para 35. 28 são cadeirantes, né? E temos pessoas acamadas, mas como nós temos aqui todo um protocolo de cuidado de enfermagem, esses pacientes saem da cama, vão para a cadeira, têm mobilidade, têm relação social, têm relação em grupo, nós temos atividades sociais na casa. Agora eu vou conversar com o Oscar, ele que é um dos pacientes com mais tempo aqui na casa, 32 anos, né, Oscar? Fala pra gente como que você se sente podendo ter esse tratamento aqui. Eu me sinto bem, durmo bem, como bem. E você foi diagnosticado com HIV ainda muito jovem, né? Conta pra gente, dá pra ter uma vida normal, né? Dá. E essa casa aqui, ela fez diferença pra você no seu tratamento? Fez. Que eu fiquei 2 anos na cama de noite, colchão d'água. A família do Oscar achava que ele tinha morrido, porque ele sofreu um acidente, né, Oscar? Então, me roubando pro lado do trem. Aí o trem cortou meu pé, fechou minha mão. Aí o Marco, compadecido da história, trouxe o Oscar pra cá, cuidou do seu Oscar e hoje o senhor tá lindo. Tô feliz. Trabalho bonito, né? Agora você vê, às vezes a família, por falta de informação, às vezes por falta de empatia, por talvez não saber como lidar, abandona. E você vê no final das contas ele ainda sofreu um acidente, quer dizer, ele lida com a medicação, que depois eu quero saber como é que é isso, porque ele não tem a doença, pelo que eu entendi, mas ele sofre as consequências do atropelamento que ele sofreu, né? Um acidente que deixou ele com mobilidade física. Uma coisa nada a ver com a outra, tá? Tem que ficar muito claro isso, porque às vezes a gente olha e fala, é assim? Não, não é assim. Então, são coisas distintas. Se você quiser ajudar a esse trabalho lindo, você pode acessar o Instagram, que é alv.casa de apoio. alv.casa de apoio. Lá tem todas as informações. Então, vamos lá, doutora. Me explica um pouquinho de lá para cá, da descoberta do vírus HIV até hoje. O que a gente tem? Porque a medicina não para, né? Não para. E num período relativamente curto, se a gente for pensar que quando surgiram os primeiros casos, a gente estava até comentando lá no camarim, antes de entrar, que agora, 2023, faz 40 anos da publicação do primeiro caso de HIV/AIDS no Brasil, autóctone, ou seja, da comprovação que uma pessoa se infectou pelo vírus HIV aqui no Brasil. 40 anos. Apenas. É muito pouco tempo, né? Então, e tem muita gente até que começa a comparar, né? Mas ainda não tem vacina para HIV, mas em tão pouco tempo teve vacina para o Covid, por que ainda não tem vacina para HIV? E a verdade é que a gente tem muito ainda que conquistar, mas quando a gente pensa, tão pouco tempo, o nível de história e de ciência, a gente já evoluiu muito. No início, quando os primeiros pacientes foram diagnosticados, eles já eram diagnosticados já em fase terminal da AIDS e daí começou a se formar todo esse preconceito, essa ideia, tanto com relação a grupo de risco, quanto com relação a ter o vírus, estar com o vírus era uma sentença de morte, porque lá no início era mesmo. A gente, no início, nem sabia que era um vírus. Depois de uns 2, 3 anos, foi que
descobriu-se que as pessoas estavam morrendo por um vírus e não por qualquer outra coisa. Depois foi se dar o nome a este vírus, que no início era HTLV3, que achava ele parecido com outro tipo de vírus lá. E só depois que foi aparecer o primeiro medicamento, que é a zidovudina, que em algumas situações a gente usa até hoje. E era só esse medicamento, então o vírus criava resistência, as pessoas ficavam com muito efeito colateral com relação ao medicamento e não tinha outra coisa a se fazer, até imunoglobulina dava para os pacientes para ver se ajudava alguma coisa. E aí, com o passar do tempo, é que veio a era dos antirretrovirais, que foi o que mudou totalmente a história da doença. Então, o que antes era uma sentença de morte, depois passou a ser aquela doença que tinha o coquetel. As pessoas tomavam 20 comprimidos por dia, né? Naquela época, a gente não começava o tratamento para todo mundo que tinha o diagnóstico. A gente esperava, ficava lá acompanhando a pessoa começar a ter a queda da imunidade para poder tratar, porque os antivirais davam muito efeito colateral. Então, ficava praticamente que balançando o menor dos dois males, se o próprio vírus em si ou se os antirretrovirais. Mas, com o avanço da medicação, hoje a gente tem tratamentos com tomadas com 1 ou 2 comprimidos, uma vez ao dia, para a grande maioria dos pacientes, sem nenhum efeito colateral. Então, quando eu falo para os pacientes que o vírus, viver com vírus, não precisa ocasionar nenhum problema, abrir mão de nenhum sonho na vida da pessoa, né? E muitos pacientes, e parece até estranho falar isso, mas acaba mudando a vida depois que passa aquele baque, né? Que cai aquela bigorna na cabeça, mudam para melhor. Porque, primeiro, aquele chacoalhão, né? Que a gente viu muito na Covid também, de repensar a vida. E depois se consegue digerir aquilo da forma adequada, se tem a rede de ajuda que precisa no momento oportuno, na hora que começa a tomar medicação, que vê que a quantidade de vírus no sangue começa a diminuir, que os exames que marcam a imunidade começam a melhorar, que o remédio que está tomando não está dando efeito colateral, começa a perceber que a vida pode seguir. Só que aí já não é mais daquele jeito, porque ele levou aquele chacoalhão. Então ele começa a ter todo um estilo de vida mais equilibrado, que é o que a gente fala hoje, o que eu falo com os pacientes, que a questão de tomar a medicação é fundamental, é o principal, mas não é o único. A pessoa só vai viver plenamente bem, ela vai viver sem AIDS, mas só vai ter uma longevidade se fazer todas as outras coisas que todos nós precisamos fazer. Comer de forma saudável, dormir bem, fazer atividade física, ter a saúde mental boa. E então, muita gente que antes levava uma vida sedentária, fumava e tudo mais, quando tem o diagnóstico do vírus, começa a tratar, começa a fazer acompanhamento, aí ele começa a tomar outras atitudes. Muda o estilo de vida, muda né? totalmente o estilo de vida. Interessante. Agora, você tocou num ponto que eu acho bem importante, que é a saúde mental, né? Aí o Luciano vai poder falar pra gente sobre isso, porque comparando com o que eu conheço, Covid, eu me lembro que quando eu tive Covid, logo no comecinho da doença, eu me senti super discriminada. Covid. O mundo todo estava tendo, todo mundo ia ter Covid. Mas era uma coisa absurda. Parecia que eu tinha, sei lá, não sei nem comparar com alguma coisa. Mas era um negócio absurdo. Eu me senti tão entristecida quando eu descobri que eu estava com Covid, que eu não podia trabalhar. E aí o burburinho, e as pessoas, o que falavam, o que não falavam. Então você começou a falar, eu pensei já no Luciano, quando descobriu, e em tantos outros, que era portador do vírus HIV. Deve ser um baque muito grande por saber, mas não deve ser nada fácil segurar a onda da saúde mental, porque ainda tem muita discriminação, né?
Tem sim. E aproveitando já o gancho, quando a gente vai falar sobre pessoas que vivem com HIV, a gente troca o termo, por exemplo, portador. Porque a pessoa ela não porta, ela não escolheu aquilo ali. Ela é uma pessoa que ela vive com HIV. E trocar termos que a gente antigamente via também faz diferença nessa questão de mudar o olhar Então, de como é que é o jeito certinho de falar? pessoa vivendo com HIV. Pessoa vivendo com HIV. Exatamente, porque eu vivo com HIV, não quer dizer que o vírus domina todo o meu corpo. E sobre a questão de saúde mental após o diagnóstico de HIV é uma situação bem complicada, porque, por exemplo, eu quando descobri minha sorologia de HIV, eu tinha 22 anos de idade, eu tinha já uma visão totalmente anos 80, anos 90, o que fez eu ter mais medo ainda de poder buscar tratamento, de poder continuar a minha vida. Eu descobri a sorologia, eu demorei cerca de 4 anos para iniciar o tratamento, justamente por medo também, era um outro tipo de protocolo, mas o que fez de fato eu não iniciar esse tratamento foi a questão do preconceito, o medo como a sociedade iria me ver, o medo como as pessoas iriam me ver frente ao diagnóstico. Olha que sofrimento gigante, ainda um sofrimento solitário. Mas, Luciana, doutora, eu vou pedir 2 minutinhos para vocês, que eu preciso dar um recadinho, mas eu volto aqui, volto contigo, Luciana, para você contar um pouco mais, abrir o seu coração, porque agora você não está mais sozinho. Muito pelo contrário, né? E a gente está aqui levantando essa bandeira porque a gente entende o quão necessária e importante é. A gente precisa entender o outro, se colocar no lugar do outro e aprender a amar de uma vez por todas. Viu, minha gente? Voltar aqui para esse nosso bate-papo. Bom, quem está ligando a televisão agora, nesse momento, seja muito bem-vindo. A gente está conversando com a doutora Keila Freitas, que é infectologista, com o Lucian Bros, que é psicanalista, né? A gente vai falar agora de saúde mental, mas a saúde mental do psicanalista, às vezes, precisa de um bom terapeuta do lado também, né? No caso do Lucian, ele é uma pessoa vivendo com HIV. Isto. E estava contando pra gente, no momento anterior, sobre como ele recebeu a notícia e como foi difícil aos 22 anos de idade, né? Então vamos partir daí. Exatamente. Na época eu tinha pouco conhecimento sobre o assunto. Eu morava no Rio Grande do Sul, numa cidade chamada Novo Hamburgo, e eu morava numa região central e eu já estudava administração na época. E justamente por isso eu achava, isso não está vinculado a mim, eu não tenho possibilidades de me infectar, porque isso é para locais periféricos ou pessoas de outros níveis, pessoas que saem com várias pessoas, esse tipo de coisa. E daí acabou que conheci uma pessoa, fui para casa, levei essa pessoa, a gente começou a conversar, tô limpo, não sei o quê, e no fim das contas a gente se relacionou sem preservativo durante algum tempo. Depois de um tempo, a amiga desse menino disse para mim fazer o teste. Eu demorei cerca de uns 2 meses ainda, porque eu tinha muito medo de fazer o teste, acabei fazendo o teste e deu positivo. E foram longos anos escondendo minha sorologia, passando por vários tipos de situações, como, por exemplo, uma empresa que eu trabalhei, que eu contei para a menina do RH, ela contou para o marido, e esse marido, para se vingar, contou para toda a empresa, então eu fiquei super exposto com essa situação. Nesse e-mail que ele mandou para toda a empresa, ele dizia, o Ministério da Saúde precisa saber que tem uma pessoa vivendo com HIV dentro da empresa, que está correndo risco de todas as outras pessoas. Então, são várias questões que a gente passa. Questão para se relacionar, questão familiar, às vezes, para contar para algumas pessoas, a reação das pessoas. Porque quando você conta que você vive com HIV, a primeira coisa que as pessoas perguntam é como você se infectou ou por que não usou preservativo. Só que, mesmo dessas formas, as pessoas podem se infectar pelo vírus HIV. Uma pessoa que tem relações, se relaciona com outras pessoas, está vulnerável. E isso eu só fui aprender muito tempo depois, quando eu abri minha sorologia e quando eu fui buscar mais profundamente aprender sobre o assunto. Vou fazer uma pausa na sua conversa para entender com a doutora Keila como é que acontece a contaminação por HIV. A contaminação a infecção pode ocorrer de diversas formas, mas, sobretudo, a gente tem que pensar, assim, que um material,
potencialmente contaminado ali pelo vírus, precisa entrar no organismo da pessoa que não tem o vírus de alguma forma. O vírus, ele não consegue penetrar em pele intacta, por exemplo. Então, se tiver um material potencialmente contaminado, um sangue na mesa, por mais que esse vírus esteja vivo, porque a gente entra em outra questão, que é o vírus ainda está vivo, porque ele vive pouco tempo fora do corpo humano, mas se eu tiver o contato com um material potencialmente contaminado, com o vírus vivo, mas a pele é sã, ele não vai entrar no corpo. Então, ele tem que entrar no nosso corpo, geralmente, ou com alguma porta de entrada, como uma ferida aberta, por exemplo, ou quando ele é inoculado ali no nosso organismo, como um acidente pérfuro-cortante, ou mesmo o compartilhamento de drogas injetáveis, ou através de mucosas. Essas mucosas, olho, nariz, boca, genital e região anal. Então, por exemplo, transfusão de sangue é uma forma que pode pegar? Pode, mas com todos os cuidados que existem hoje, não é uma via viável, porque eles analisam o sangue e o sangue que estiver contaminado não vai transfundir nem os derivados do sangue. Mãe que tem o vírus circulando no organismo e entra numa gestação com o vírus circulando ou se infecta durante a gestação, pode passar o vírus para o bebê, se o vírus estiver ali realmente circulando. Se a mãe tem um tratamento com a carga viral baixa ou com a carga viral indetectável, a chance de transmissão para o bebê é muito baixa, mas aí é outra via. Então, acaba que as vias principais de transmissão acaba sendo a via sexual, especialmente sexual sem o preservativo. É importante, assim, lembrar que não transmite beijando na boca, por exemplo. É isso que eu te perguntar, porque você falou boca, nariz, olhos. Mas com material potencialmente contaminado. Ah, O que é um material potencialmente contaminado? Sangue, leite materno, fluidos sexuais, que é o que a gente vai ter contato no dia a dia, porque outros fluidos, por exemplo, o líquido que passa dentro da coluna, a ascite, essas coisas é meio médico, a gente não tem contato no dia a dia. Dia a dia é sangue, fluidos sexuais, e aí não é só o esperma, é o líquido pré-ejaculatório, é a secreção genital que a mulher tem e o leite materno. Isso é importante, apesar de ser, às vezes, tão delicado, né? Falar assim, vai falar sobre isso, mas é importante porque as pessoas se sentem seguras quando, por exemplo, não, mas foi antes, foi o líquido pré-ejaculatório, como você acabou de falar, mas houve o que a doutora falou. Mesmo assim, pode haver contaminação, né? Então, isso é muito sério. E tem que ser uma quantidade maior de sangue, por exemplo. Muitos pacientes me perguntam se um beijo da boca, se a pessoa está com a gengiva, uma gengivite, uma inflamação na gengiva e sangra ali um pouquinho, se não pode acabar infectando. A gente considera a saliva em si potencialmente contaminante num ambiente odontológico. Então, é uma quantidade de sangue que tem que estar presente ali na região oral que, com certeza, a pessoa não vai estar ali beijando, tendo relação, se ela estiver tendo essa quantidade de sangramento na boca. Aconteceu uma situação, por exemplo, de um paciente que estava recebendo sexo oral de uma moça e ela começou, no meio da relação, a ter epistaxe, começou a sangrar o nariz ali copiosamente no meio da relação. Aí foi uma exposição de risco. Por causa do nariz. Por causa mas do nariz. Mas poderia ser pelo sexo oral também, então. Nesse caso que o nariz estava saindo sangue, jorrando sangue ali, mas não você pela falou, saliva. Mas vamos supor que ele está com a boca dele cortada e ela tem o vírus. Você falou dos fluidos da relação sexual. Se eles estavam fazendo sexo oral, ali também não pode haver contaminação?
Não, Entendi, então. se ela está fazendo sexo oral nele, o contato que ela o está contrário. tendo com o que genital eu dele é a imaginei o boca dela. É que eu imaginei o contrário. E aí, na boca dela, o que, que vai ter? Saliva. Tá. Vai ter, tem um machucadinho na gengiva. É uma quantidade ínfima de sangue ali que não vai ter esse efeito. Mas se acontecer de sair um sangue do nariz, por exemplo... Começa a sair aquela quantidade de sangue, e aí é pelo sangue em si, não pela saliva. Tá. Da mesma forma que a gente não pega beijando na boca, porque senão seria uma via viável também, se a gente for parar para pensar. A mudança é só da mucosa do genital para a mucosa oral, né? Mucosa do mesmo jeito. Então, o que a gente tem que ver é com que material a gente está tendo a exposição, a gente está tendo contato. E lembrando que o vírus, ele vive muito pouco tempo quando exposto ao ar e à luz. Então, uma transmissão indireta do vírus é uma coisa simplesmente extremamente improvável, porque o vírus já vai estar morto ali. O que é muito interessante para a gente entender que pessoas vivendo com o vírus são pessoas como todos, não tem nenhuma diferença. Então, não tem que existir esse tipo de preconceito. Porém, tem um lado ruim, que a gente às vezes fala assim, então é super difícil de ser contaminado. Não, não é super difícil. Luciano, o que você gostaria de ter sabido antes dos seus 22 anos, antes dessa contaminação? Qual a informação que você fala, puxa, por que ninguém me falou isso antes? Na verdade, eu acho que na minha época era uma época diferente. Eu digo que hoje, quem está descobrindo o vírus HIV está na melhor época. Por quê? Temos informações, temos medicações novas, inclusive a Anvisa agora já está aí no processo para medicação injetável. Claro, vai ter uma longa estrada para isso, mas já tem. E a gente tem uma informação que eu não tinha quando eu descobri minha sorologia de HIV, que é o indetectável. O que significa o indetectável? Uma pessoa que vive com HIV, fazendo o tratamento corretamente, depois de um tempo, ela chega aos níveis do vírus dentro do organismo tão baixos que ela se torna indetectável. E uma pessoa que vive com HIV, que está indetectável, ela não transmite o vírus, ela evita doenças oportunistas e evita o estágio de AIDS. E hoje é comprovado cientificamente que você se relacionar com uma pessoa que vive com HIV tem 0 risco de transmissão do vírus HIV, comprovado com estudos e embasado pela OMS recentemente. Se ela for indetectável. Se ela for indetectável. Olha aqui. Gente, é a evolução da ciência, é a coisa mais linda da gente ver, né? Doutora Keila, o que mais que a gente precisa falar? Porque o nosso tempo, tudo que é bom, acaba rápido, né, gente? Nosso tempo já está acabando, mas eu queria que vocês tivessem a chance da gente concluir bem esse assunto. Uhum. Eu acho que o principal, né, se tiver que guardar uma informação assim de tudo que a gente está falando, eu acho que seria uma informação para 2 grupos, né? Primeiro, para a pessoa que não vive com vírus HIV, busque se prevenir, tem várias formas de prevenção, desde profilaxia pré-exposição para quem ainda vai se expor, até a profilaxia pós-exposição para quem já se expôs. Então, não tem por que correr o risco, pode... Peraí, calma. Só para traduzir. Ou seja, existe um remedinho que a pessoa pode tomar antes para ficar mais blindada e... numa eventual aconteceu, não se cuidou, existe um remedinho para tomar depois para ficar blindado também. Exatamente, é isso? Como se fosse a pílula do dia seguinte, só que esses são 28 dias. A gente tem 28 dias de janela para tratar ou Não. tratamento de 28 dias? A profilaxia pós-exposição, ela deve ser iniciada para qualquer tipo de exposição, não só sexual. Se recebeu uma agulhada, por exemplo, no ônibus de alguém que poderia estar ali com o vírus no sangue, ela pode fazer a profilaxia e aí ela tem que começar o mais rápido possível, mas até no máximo 72 horas após essa exposição. E aí vai tomar essa medicação uma vez ao dia por 28 dias. Maravilha. Tá? E para a pessoa que vive com o vírus HIV,
dizer que você não está sozinho e que a vida é muito linda e está aí para ser vivida, independente de qualquer coisa, qualquer medo, qualquer preconceito. Existem formas da gente seguir junto com outras pessoas e trilhar esse caminho juntos. Maravilha. Luciane, muito obrigada por você ter vindo contar um pouquinho a sua história. Obrigado. Eu acho que quando a gente vai falar sobre HIV, a gente tem que pensar sempre nas 3 letrinhas, H e V. O H, ele quer dizer humano, ou seja, qualquer pessoa pode se infectar, desde que você seja humano. Então, a gente tem métodos de prevenção, a gente tem uma qualidade de vida após o diagnóstico de HIV, mas nada disso vale se você não tiver informação. Então, conheça mais sobre o assunto, acolha as pessoas que vivem com HIV, que estão próximas a você, incentive o tratamento, incentive os métodos de prevenção e não crie certas morais diante de certos métodos de prevenção também, porque a gente já viu que isso não dá certo com o uso da camisinha e está acontecendo com PrEP, está acontecendo com indetectável e a gente precisa quebrar essas barreiras. Maravilha. Gente, muito obrigada. Se fica alguma dúvida aí no seu coração, eu vou deixar só uma perguntinha que você vai se fazer. Como que Jesus lidaria com uma situação como essa? Acolha, ame, muito. Adorei. H é de humano. É de gente. Qualquer pessoa, né? Luciane Ambrós, psicanalista, especialista em sexologia. Ele tá... Não tem seu Instagram aqui? Positividades. É Positividades, é com TH. Positividades com TH, tudo juntinho. Isso aí. Vou entrar lá para te seguir. E a doutora Keila Freitas, que é infectologista, tá no DRA, Keila com 2 L's, Freitas, tudo juntinho. Se você quiser passar em consulta com a doutora, tirar mais alguma informação, 11 9 6581 5547. Muitíssimo obrigada, amei nosso bate-papo. Gostei de saber das novidades e até a próxima vez, tá bom? E volto pra gente falar de outras infecções, porque, olha, se a gente precisa aqui, é sempre de uma infectologista. Adorei te conhecer, viu, doutora? Obrigada, Lu. Obrigado.